Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência a esse vídeo de número 464, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, o assunto magos e feiticeiros. Aqui nós vamos dar sequência, pois nós tivemos a colaboração do Espírito André Luiz, através de Chico Xavier. Vamos conferir. Colaboradores desencarnados, escreve André Luiz, extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que casadas aos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Destaques meus. Complicado laboratório. Por que complicado laboratório? Porque é óbvio que os benfeitores espirituais, os espíritos amigos, eles tinham noção do que estavam fazendo. Mas 99% não tinham noção nenhuma do que aquela equipe espiritual ali fazia. Não é? Então, por isso que Hermínio Miranda, ele se expressa dessa forma: câmara mediúnica, precioso e complicado laboratório. Porque para Hermínio Miranda, de fato, a imagem que ele tinha era de um complicado laboratório, porque quem não tem conhecimento de química, ele, mediante aos tubos de ensaio, ele se vê perdido. Então, dando sequência, o resto é aplicação prática desses princípios. O resto é aplicação prática desses princípios. Esses princípios são esses elementos extraídos da natureza de Deus. Pois nós sabemos que os bons espíritos, eles, sem que os trabalhadores ali na reunião de desobsessão, na reunião mediúnica de desobsessão, saibam. Os benfeitores, eles recorrem aos animais, desculpe, e extraem elementos condizentes às necessidades ali para os trabalhos dos animais. Eles extraem das matas, das plantas, das árvores. Eles extraem dos riachos, das cachoeiras. No entanto, se a humanidade tivesse noção, recorreríamos todos à natureza de Deus. Porque é na natureza de Deus que encontra todo o elixir capaz de restaurar todos os nossos malefícios físicos e não espirituais. Já eliminando os malefícios físicos, já está bom demais. Com isso, nós nos exempramos e gradativamente recorremos àqueles trabalhos que eliminam estas toxinas que encontram-se agregadas à nossa alma
ao nosso perispírito. Então, conforme Hermínio aqui está dizendo, olha para você ver, o resto é aplicação prática desses princípios. Se os orientamos para o bem, obteremos resultados positivos. Se os dirigirmos para o mal, encararemos com a responsabilidade correspondente. E é precisamente na aplicação que mais veemente restrições o Espiritismo teria a fazer a magia, ainda que sem tocar os tenebrosos domínios da magia negra. É lógico. Ao cuidarem dos problemas da obsessão, por exemplo, aqui há algo, porque nós estamos aqui, Hermínio Miranda, ele escolheu um livro do Dr. Gerard em Caos. O pseudônimo dele é Papus. Esse Dr. Gerard, ele é aquele contemporâneo de Hippolyte Léon Densart Rivail. Então esse Dr. Gerard, ele, para Hermínio Miranda, é aquele que melhor, dentre todos analisado por Hermínio Miranda, Dr. Gerard, ele é aquele assim mais lúcido. A filosofia dele é a que mais parece, que mais condiz com a filosofia espírita. Mas é preciso ficar bem atento, porque você vai observar aqui agora que o que ele narra aqui agora, Dr. Gerard, não tem nada a ver. E eu sou carne de pescoço mesmo quando eu analiso algo que eu sei que não condiz com a doutrina dos espíritos. Pode ser através de Hermínio Miranda, Dr. Gerard, que eu boto lá o meu bedelho sim no meio. Quem quiser analisar, que analise, é um direito de todo mundo, não é? Conforme eu já disse várias vezes, comente. Você, telespectador, comenta o que você quiser comentar. Não fica aí apático, só por... Não, comenta alguma coisa. Contrário, a favor, eu não me importo. Então veja bem, ao cuidarem dos problemas da obsessão, olha o que ele diz aqui. Não corresponde, isso aqui não está certo. Ao cuidarem dos problemas da obsessão, se a pessoa não tem um pouquinho de conhecimento, ele cai nesse conto de fada aqui, E eu conheço tantas pessoas que caem nesse conto de fada. Você nem imagina. Então vamos ao conto de fada. Olha aqui para você ver como que esse processo aqui é apócrifo. Aí você pega e fala assim, Luiz, mas você está combatendo coisa de Hermínio Miranda. Será que Hermínio Miranda não deixou esse comentário aqui, esse conteúdo aqui para nós analisarmos? E o pior é que tem gente que lê, estuda e aceita, sem raciocínio. Ao cuidarem dos problemas da obsessão, por exemplo, mesmo os adeptos mais bem informados da magia revelam um despreparo comovedor. Mesmo os adeptos mais bem informados da magia revelam um despreparo.
Primeiramente, eu não sei se você sabe que o termo voodoo não tem nada a ver com aqueles bonequinhos de cera e de pano que eles fazem para espetar agulhas. Voodoo é o nome de uma religião africana. Mas é preciso dizer que essa religião africana, ela possui rituais. E um dos rituais dela é o bonequinho de cera. É o bonequinho de pano. Mas que no mundo todo, distorcido, eles adotam esse lado negativo para fazer o mal. Já já nós vamos comentar algo a respeito desse assunto. Revela um despreparo comovedor, atribuindo a base do fenômeno, despreparo comovedor, atribuindo à base do fenômeno a formação das chamadas larvas. Porque você sabe que existem larvas mentais? Chico Xavier, um dia, com uma pressa imensa, passando próximo à janela de uma paquera dele, naquela época em Leopoldo, e ele super atrasado para o trabalho dele. E a moça o chamou. E ele, quando foi para dizer, agora eu não posso, Emmanuel apareceu, vou dar atenção a ela. Abreviando a história. Depois que ele deu atenção, que ele sai de longe, Emmanuel fala assim, olha para trás. Ele olhou para trás e da boca dela saía flores e mais flores, indo até o Chico. Aí Emmanuel mais ou menos disse assim, imagine se você não tivesse atendido ela. Neste momento, ela estaria imantando você com as larvas espirituais. O que nós queremos dizer com isso? Que os pensamentos negativos nossos, eles são compostos por larvas psíquicas negativas, larvas mentais. Observe para você ver. Preste atenção para você ver. Em determinadas festas, não importa as festas, mas de vez em quando, intoxicação alimentar por salmonela. As pessoas comem ali a maionese e vão parar nos hospitais com intoxicação alimentar. Pois bem, de 20 pessoas, 12 vai para o hospital. Por que que aquelas 8 não sentiram nada? Tá aí a explicação. Acontece que aquelas pessoas que preparou aquele alimento, preparou com um tipo de pensamento negativo, um certo tipo de ódio, de mágoa, de raiva, porque geralmente é assim, né? Aquele ressentimento pelo fato de certas pessoas que vão comparecer, que comparecerão na festa, ciúme, inveja, orgulho, egoísmo daquelas pessoas que preparam,
Ou às vezes aquelas pessoas que preparam estão com dor e pediu para ser poupada, mas não foram poupadas. Não é verdade? E aquelas pessoas que não são poupadas, elas descarrilham os pensamentos negativos todos sobre aquela maionese, todo aquele alimento, aquela comida. Isso chama-se larvas mentais. Ódio, que raiva, que inferno. Eu com dor, com coluna doendo, com as pernas doendo, essa dor no braço. Que inferno. Tá bom. Às vezes a pessoa não está ali bem remunerada, preocupada com o marido, preocupado com os filhos, doente em casa, e ali trabalhando com aqueles sentimentos totalmente distorcidos. Então ela não tem noção, de que aquele azedume dela, perdão do termo, aquele azedume dela impregna todo alimento. Porque aquilo ali é um magnetismo que desencadeia, desestruturando aquelas moléculas, aqueles vírus, aquelas larvas mentais. E aquelas larvas mentais, ao impregnar o alimento, elas proliferam na carne, na maionese, no churrasco, às vezes até na bebida, porque tem pessoas que tomam algum tipo de bebida e passam mal. Tá bom. Por que aquilo ali? Porque a pessoa, ao ingerir aquele alimento, ela por vezes também desestruturada moralmente, intelectualmente, ela não portador da benevolência, da indulgência, do amor, da paciência, da resignação e da aceitação, ela orgulhosa, egoísta, avarenta, arrogante, é aquela pessoa que põe o peito para frente e acha que são os donos. Essa pessoa contrai a salmonela, porque o organismo dela encontra-se compatível às bactérias. Então ele acaba sendo um receptor, ele recebe. E é natural que desestruturado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, o físico também encontra-se desestruturado. Daí a pouco, vai uns 12, 13, 15 para o hospital. Intoxicação alimentar. Preste bem atenção, com todo respeito. Digam o que quiser. Mas a intoxicação alimentar, ela é proveniente de 2 fatores. Primeiro, é lógico que precisa haver o fator principal, que são as bactérias, a salmonela, as larvas mentais. Mas, se o indivíduo encontra-se imunologicamente em dia, ele nada sente. Tanto é que 20 pessoas comem aquela maionese, 12, 13, 14, 15, vai parar no hospital. 5 não. Por que as 5 não? Se as 5 comeram também a mesma maionese. Vamos raciocinar, gente. Vamos raciocinar-se de que a doença, ela inicia na nossa mente. Nós que nos enfraquecemos,
Nós que nos enfermamos. Nós. E mais ninguém. Não adianta a pessoa querer se enfermar externamente, que ele não consegue. É de dentro para fora. Então, veja bem. Aqui, olha só para você ver. A base do fenômeno, a formação das chamadas larvas, que se alimentariam da substância astral emanadas do imprudente que lhes deu vida. Você quer orientação melhor do que essa de Hermínio Miranda? Nós estamos aqui apenas trabalhando em cima do que Hermínio nos orienta. Só que chega um momento aqui que adentra-se a filosofia de Pappus, que é onde nós não concordamos, e você vai ver por que nós não concordamos, porque não condiz com a doutrina dos espíritos, mas até aqui condiz. Você entendeu? Porque o nosso ódio, a nossa revolta, a nossa mágoa, o nosso não perdão, ele desencadeia azia, má digestão. O nosso ódio, o nosso não perdão, a nossa revolta, a nossa não aceitação, a nossa não humildade, a nossa falta de paciência, os transtornos que nós trazemos de existências passadas, atrai, desestruturando o nosso organismo físico, as larvas mentais. De forma que todos nós, na invigilância, nós produzimos estas substâncias. Então, atribuindo à base do fenômeno a formação das chamadas larvas, que se alimentariam da substância astral emanada do imprudente que lhes deu vida. O ódio, o orgulho, o egoísmo dá vida a essas larvas mentais. E essas larvas mentais, elas adentram a corrente sanguínea, entram em conflito com os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, entram em conflito com as plaquetas, a pessoa fica anêmica, a pessoa passa a ter problemas no pâncreas, úlceras, no intestino, no estômago, nódulos nas glândulas mamárias, problemas de hemorroida, problemas de próstata, embolia pulmonar e diversos tipos de outras doenças provenientes dessas larvas mentais. Então nós mesmos somos os causadores. Dando sequência, para a criação dessas larvas, olha só, imprudentes que lhes deu vida para a criação dessas larvas, basta que se tenha medo dos ataques de ódio de outra pessoa. Se o ódio nosso já desencadeia o nosso sistema imunológico, espiritual e orgânico, imagine o ódio, o rancor, a mágoa ou não perdão de uma outra pessoa. Ah, Luiz, mas é impossível
nós impedirmos que outras pessoas tenham ódio de nós. É possível sim impedir. É possível. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fórmula 2000 anos atrás. O orai e o vigiai. Até porque nós não temos o direito de exigir de ninguém a forma de agir e de como se comportar. Eu não posso pedir a alguém que não me odeie ou que me ame, que eu estaria infringindo os desígnios de Deus, porque todos nós temos o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Então, eu te amo ou eu te odeio de acordo com a minha evolução, dependendo se eu quiser ou não. Agora, eu não sei se você sabe, o livre-arbítrio, ele nos foi concedido não para que a usássemos na prática do mal. O livre-arbítrio, ele nos foi concedido na condição, porque o livre-arbítrio também é um atributo. O livre-arbítrio nos foi concedido na condição de atributo também para que pudéssemos raciocinar mediante o certo e o errado. E todos nós sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Então, por exemplo, olha o meu livre-arbítrio assim, ó. Vou praticar o bem. Isso é o livre-arbítrio. Olha o meu livre-arbítrio negativo. Vou matar alguém. Aí eu tenho que usar a minha inteligência independente do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio independe da inteligência. A inteligência é a madre. A inteligência é a madre. É a mãe que coloca a mão sobre a cabeça do filho. O filho é o livre-arbítrio. Quer dizer, a madre coloca a mão sobre a cabeça do filho e lhe diz: pare, reflita, pense, raciocine. Você não tem o direito de fazer o mal. Não é porque você é dotado do livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Não pratique o mal. É a madre dizendo ao filho, que se chama livre-arbítrio: pratique o bem. É bem melhor. Esse é o trabalho da mãe para com o filho, que se chama livre-arbítrio. Então vamos dar sequência nesse tema no próximo vídeo.